muitos entenderão, poucos entenderão o que eu estou falando, e muitos não. Eu sei que alguns vão me criticar, mas eu adoro no monte, aonde eu quero, porque eu sou adorador. E eu prego no monte, aonde o Senhor me mandar, ou aonde o Senhor permitir que eu pregue a palavra de Deus. Glória a Deus. Creio que essa palavra eu tinha que falar embaixo do púlpito. Mas vamos à palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 10, verso de número 19. Lucas 10, versículo de número 19. Tem presença de Deus aí, irmãos? Glória a Deus. Como é maravilhoso vir à casa do Senhor e sentir a presença de Deus. A palavra de Deus diz assim: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará danos. Você pode repetir esse verso comigo? Vamos lá? Eis. Podeis assentar glorificando ao Senhor nesta noite. Deus é bom o tempo todo. Nesta noite eu gostaria de falar para os irmãos sobre o poder de Deus. Vivendo o poder de Deus. Como é extraordinário viver o poder de Deus. Lucas capítulo de número 10 vai narrar Jesus escolhendo 70 discípulos, enviando-os para fazer uma grande missão. E por sinal não era uma missão muito fácil, porque Jesus falou para eles: eis que eu vos envio no meio como ovelhas no meio de lobos. E eles tinham a missão de sair nas cidades, aldeias, nos lugares, pregar a palavra de Deus, anunciar o evangelho, curar os doentes, orar para que os demônios fossem expulsos através do nome de Jesus. E eles saíram, os 70, nesta missão difícil, de 2 a 2. A Bíblia não fala quanto tempo eles levaram para realizar esta missão. Mas o certo é, irmãos, que de repente, lá vem eles, saltando de alegria, rejubilando. Eu não sei se chegaram todos de uma vez junto, mas o certo é que eles se aproximaram do Mestre Jesus e disse todos alegres: Jesus, o Senhor precisa de ver, até os demônios, através do teu nome, eles nos obedeciam. Nós mandamos e eles eram expulsos. No teu nome nós curamos enfermos. No teu nome nós falamos a palavra de Deus e as pessoas se convertiam. E eles estavam assim, estarrecidos. Agora, meus amados irmãos, veja que cena gloriosa essa. Veja que cena gloriosa. Enquanto eles estavam falando, Jesus tomou a palavra e disse para eles: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago, e aí eu vos dei poder. Quando eles foram, eles não tinham poder, e este poder aqui ainda não era o poder do Espírito Santo, não, eu estou falando de poder, autoridade. Eles ainda não estavam revestidos do Espírito Santo, mas eles precisavam de uma autoridade para realizar aquela obra que Jesus tinha mandado. Aos irmãos, imagine, eles estavam como ovelha no meio de lobo. Eles iam enfrentar fúrias das pessoas, a fúria dos demônios.
Mas quando eles estavam expulsando demônios, eles não estavam só, Jesus estava vendo eles lá onde eles estavam. E eu via Satanás como descia como um relâmpago. Aí eu dei poder para vocês, não foram vocês, eu dei autoridade para vocês. Aqui, meus irmãos, começa a trajetória para os homens de Deus receberem o poder, os discípulos receberem poder. Em primeiro lugar, receberam autoridades, e estavam a caminho de receber o poder de Deus, que mais tarde iria se cumprir na vida deles. Esta palavra autoridade mexe muito com a gente, mexe muito conosco, porque é uma ferramenta que o crente deve ter na sua vida. Para vencermos Satanás, precisamos de autoridade. Para vencermos o dia mal, precisamos de autoridade. Sem autoridade nós não vamos a lugar nenhum. Sem autoridade nós não somos nada. Mas quando nós somos revestidos da autoridade e do poder de Deus, o Satanás tem que sair da frente, porque o crente vai como um trator para cima dele e passa por cima. Satanás não resiste um crente cheio de autoridade. Mas não para por aí. Quando nós chegamos em Lucas capítulo 24, verso de número 49, antes de receberem poder, os discípulos, meus irmãos, recebem duas ordens de Jesus. Primeira ordem de Jesus é: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Eles estavam a caminho de ser revestidos de poder, mas ainda precisava passar por duas provas, precisava ainda ser obediente. Ficai em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. Ficar em Jerusalém significa permanecer dentro dos termos espirituais. Quem não quer ter o poder de Deus? Quem não quer ser revestido do poder de Deus, mas tem que ficar em Jerusalém? Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu e você, nós somos cidadão da Nova Jerusalém, e nós precisamos permanecer dentro dos termos de Jerusalém. Para nós recebermos o poder do alto, nós temos que andar como cidadão de Jerusalém, da Nova Jerusalém. Para recebermos o poder do alto, nós temos que viver como os membros da Nova Jerusalém. Para nós recebermos o poder do alto, nós temos que falar como falam os membros da Nova Jerusalém. Para nós recebermos o poder do alto, para expulsar o demônio e vencer os dias maus, nós precisamos ouvir as mesmas melodias, as mesmas músicas, os mesmos hinos que o cidadão da Nova Jerusalém ouvem. Precisamos de poder, e nós estamos vivendo dias maus. E a palavra de Deus confirma isso e está se cumprindo. Cada dia que passa está mais mal do que um outro. E nós precisamos cada dia mais do poder de Deus. E os discípulos ficaram em Jerusalém. Eles obedeceram. E a segunda ordem foi para eles foi o seguinte. Está em Lucas 24, capítulo 47 e 48. A ordem é o seguinte: vocês vão ser testemunhas em Jerusalém dos feitos de Jesus, dos milagres de Jesus e da sua salvação. Eles tinham a obrigação de permanecer em Jerusalém. E após receberem poder do alto, serem revestidos de poder, eles iam ser testemunhas. Eles iam falar o que o Senhor tinha feito na vida deles. E eu faço uma pergunta nesta noite: quantos irmãos já receberam feitos de Deus na sua vida? Levanta a mão e dê um glória a Deus. E alguém já sabe o que o Senhor fez na tua vida? Quantos milagres o Senhor já dispensou na sua vida? Alguém já sabe dos milagres que o Senhor dispensou na sua vida? Quantas portas o Senhor abriu sobre a sua vida? Alguém já sabe. O teu colega de trabalho conhece o que o Senhor fez na tua vida. Mas nós somos membros de Jerusalém, da Nova Jerusalém, e nós temos a obrigação de falar e testemunhar dos feitos de Jesus na nossa vida. E os discípulos vão cumprir isso aí. E eles estão, meus irmãos, a caminho de ser revestidos do poder. Quando nós chegamos em Atos capítulo de número 2, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: que todos estavam reunidos
em um mesmo lugar. E de repente veio um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa. E foram vistos línguas repartidas como de fogo sobre cada um deles. E eles foram cheios do poder de Deus. Cheios do poder de Deus. Aí depois que eles foram cheios do poder de Deus, eles não seriam mais os mesmos discípulos. Eles não seriam mais a mesma pessoa. Ei, meus amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Quando o homem é cheio do poder de Deus, a vida dele muda. Muda porque a vida de Pedro mudou. Muda. E deixa eu lhe dizer outra coisa. Nós precisamos do poder de Deus. Eu não sei viver sem o poder de Deus. Eu não aguento viver sem o poder de Deus. Eu não posso dobrar o meu joelho e não sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Eu não posso abrir essa palavra, explanar a palavra de Deus, se o poder de Deus não estiver sobre a minha vida. Você precisa do poder de Deus, nós precisamos do poder de Deus. Mas o melhor de tudo é uma coisa, eu quero lhe dizer, nesta noite o Espírito Santo de Deus está aqui para encher a tua vida. Quem sabe tem tempo que você não sente mais esta alegria, a alegria da salvação, a alegria do Espírito Santo, mas nesta noite é noite de ser revestido do poder de Deus. Oh, ricapachobalabastérias, aleluias. Como o poder de Deus transforma as pessoas. Atos capítulo número 2, verso número 14. Olha a transformação de Pedro. Eu não quero discorrer sobre a vida de Pedro, mas você sabe quem foi Pedro. Aquele que negou Jesus, aquele que cortou a orelha de Malco. Você sabia quem era Pedro? O estupim curto de Pedro. Mas de repente Pedro agora é cheio do Espírito Santo de Deus. E Pedro faz uma das mais belas pregações. Cheio de poder de Deus, ele começa agora a pregar a palavra de Deus. Oh, aleluias! Não tem como, meus irmãos, não tem como pregar a verdadeira palavra se não for cheio do poder de Deus. Aí em Atos capítulo 2, verso número 14 e 15, Pedro agora vai se levantar com ousadia, depois que aqueles irmãos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas creram, outras pessoas começaram a zombar, a criticar dos irmãos. Eles estão bêbados, eles estão embriagados, a 3ª hora do dia, e começavam a rir, fazer mangoça dos irmãos. Mas parece que eu posso ver Pedro falando para os outros discípulos: isso não vai ficar assim, eu não vou aceitar eles fazendo pouco caso de nós, eu vou levantar, tenho que falar alguma coisa. Quem sabe alguém falava: Pedro, calma aí Pedro, você está apavorado. Mas Pedro, cheio do poder de Deus: eu tenho que defender a causa do Evangelho, esta obra que não é obra de homem, esta obra que é obra do poder de Deus. E Pedro, com autoridade, levanta para defender o Evangelho e pregar a palavra de Deus com ousadia. E Pedro levanta, toma a palavra, e Pedro vai falar: olha aqui, cidadão, preste atenção na minha palavra, veja bem, escuta o que eu vou dizer para vocês nesse momento. Esses homens que vocês estão vendo aí, eles não estão embriagados não, eles não estão bêbados não. Deixa eu falar uma coisa para vocês, simplesmente está acontecendo a profecia de Joel aqui na nossa vida. Ei, deixa eu lhe dizer, o Senhor Jesus mandou que nós ficássemos aqui em Jerusalém, e nós obedecemos e ficamos. Sabe o que aconteceu? Nós estamos agora cheios do poder de Deus. Isto é poder de Deus na nossa vida. Aleluias, aleluias, aleluias. E Pedro, cheio do poder de Deus, começa a pregar a palavra de Deus com ousadia e coragem. Quem sabe é isso que está faltando na nossa vida. Quem sabe é isso que está faltando na minha, na sua vida. Quantas pessoas precisando ouvir o Evangelho, ouvir as boas novas, e nós não temos a ousadia de abrir a boca e falar. Parabéns ao ministério de capelania,
por este trabalho tão lindo de pregar, de levar a palavra de Deus. Isto é ousadia. O ministério de capelania está como ovelha no meio de lobos. Mas sabe de uma coisa, ministério de capelania, o poder de Deus, a visão de Deus está sobre vocês. Aonde vocês colocaram a planta dos pés, ali o Senhor entra com vocês. Aleluias. Aleluias. É ousadia, irmãos, que nós precisamos. Se alguém tem falta de ousadia, de coragem, peça a Deus. Aí quando chega em Atos capítulo 2, verso 17 e 18, Pedro agora cheio de ousadia, coragem, poder, autoridade. Irmãos, Pedro estava transpirando o poder de Deus. Pedro agora vai revelar a profecia de Joel. Ele agora, meus irmãos, vai revelar uma profecia que tinha sido dita há muitos anos atrás. Ele, cidadão, olhe aqui para nós. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês não conhecem, mas tem um profeta enviado por Deus, antigamente chamado Joel. E ele falou uma profecia, o Senhor deu uma profecia através dele. E esta profecia está se cumprindo hoje. Vocês querem saber qual é a profecia? E o povo tudo de olho estatalado, ouvindo Pedro cheio de ousadia falar. E Pedro começou a dizer: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão, sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. É isso que está acontecendo, está se cumprindo a profecia de Joel, aleluia. Ei, meus irmãos, eu louvo a Deus, porque mais de 2000 anos se passaram desse acontecimento, e o poder de Deus ainda continua sendo derramado, aleluia. Homens e mulheres ainda continuam sendo cheios do poder de Deus, aleluias. Oh, aleluias. Mas sabe qual é a ordem da palavra de Deus para nós, irmãos? Não é pedir para derramar, Senhor, derrama do teu Espírito. Não, o Espírito já foi derramado. A ordem é: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Aleluias. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus, aleluias. Olha, meus amados irmãos, nunca foi tão necessário ser cheio do Espírito Santo de Deus. Nunca nesta nossa vida foi tão necessário ser cheio do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque Jesus está voltando, aleluia. Meus amados irmãos, a noiva está prestes a encontrar o noivo, aleluias. Oh, aleluias. Nunca foi tão necessário ser cheio do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus, aleluia. Quem sabe eu estou falando para pessoas aqui que um dia foi cheio do poder de Deus. Um dia você dobrava o joelho, você falava em línguas estranhas. Um dia num culto como este, você não conseguia ficar quieto, você tinha que abrir a boca e dar glória a Deus. Quem sabe num dia como esse, você saltaria pelo poder de Deus. Mas eu quero lhe dizer, ainda há esperança para a árvore que foi cortada, aleluia. Ainda há esperança para a tua vida, porque Deus marcou esse dia, aleluia, para te encher do Espírito Santo de Deus, aleluia. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E Pedro explana esta palavra maravilhosa, aleluia. Ele revela essa profecia de Joel. Aí quando chegamos em Atos capítulo 2, verso 19 a 21, ele agora vai profetizar a escatologia dos últimos dias. Que pregação essa de Pedro! Que pregação essa de Pedro! Aí aqui no verso de 22,
no verso 2, 19 a 21, ele vai profetizar a escatologia. Olha só o que ele vai falar. Ele já estava olhando para o futuro. Irmãos, o homem, quando é cheio do Espírito Santo de Deus, ele não fica olhando no retrovisor, ele não fica parado no tempo. Ele já estava olhando, o Senhor já estava mostrando coisas para ele lá no futuro. E olha só o que ele começa a falar: mostrarei prodígio em cima nos céus, e sinais embaixo na terra, sangue e fogo, vapor e fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, ele estava falando dos nossos dias de hoje. Olha só, meus irmãos, fogo, vapor e fumaça. Nós vemos nos jornais, nos noticiários, cidades e cidades inteiras sendo queimadas. Nós estamos vendo as tragédias das enchentes e tudo mais, a natureza gemendo, pedindo a volta de Jesus. Nós estamos vendo isto. Só quem não é cheio do Espírito Santo de Deus não entende o que está acontecendo. Irmãos, eu creio que nós somos a igreja do arrebatamento. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, ora vem. Oh, aleluias. E ele agora, cheio do poder de Deus, começa agora, meus irmãos, pregar escatologia, aleluia. Oh, pregação maravilhosa. E quando chegamos em Atos capítulo 2, verso de 22 ao 36, ele começa a fazer uma pregação cristocêntrica. A pregação de Pedro, nesta pregação, ele faz referência de Jesus 13 vezes. 13 vezes ele faz a referência de Jesus. É impossível pegar um microfone e subir num púlpito, pregar uma palavra que não seja cristocêntrica. É impossível. É preciso pregar o evangelho verdadeiro. Eu estou falando de lugares onde não se fala mais de Jesus. Usa-se o púlpito para fazer de tudo. Fazer peças, fazer teatro, contar história. Mas isso não convence, isso não transforma o homem. Mas quando subimos aqui para pregar a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus começa a ser pregada, vidas começam a ser transformadas na nave do templo. É preciso pregar uma palavra cristocêntrica, aonde Jesus seja o tema principal da mensagem, aleluia. Porque é Ele que liberta, é Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que faz tudo. Nós não somos nada, somos apenas ferramentas na mão de Deus. E Pedro agora estava sabendo disso. Pedro faz essa pregação linda, coloca Jesus no centro. Varões galileus e demais irmãos, este Jesus de qual nós estamos falando é o mesmo que vocês pegaram e entregaram para os malfeitores. E os malfeitores pegaram o meu Jesus, pregaram ele na cruz. Mas ao terceiro dia, aleluia, o meu Jesus ressuscitou, aleluias. Essa era a mensagem de Pedro, irmãos. Pedro estava pensando em ganhar almas para Jesus, em levar transformação. E ele agora começa a pregar Jesus, aleluias. Quer ver alguém transformado? Pregue Jesus, fale de Jesus, ensine Jesus, viva Jesus, aleluia. Você pode dar um glória a Deus nesta noite, aleluias. Oh, glória a Deus, aleluias. Aí, meus amados irmãos, diante de uma pregação como essa, chegamos em Atos 2, capítulo 37, só pode acontecer uma coisa: a pregação de Pedro tocou o coração da multidão. Eu vou repetir de novo para você dar um glória a Deus. A pregação de Pedro
tocou o coração das multidões. Não existe homem, não existe mulher que não possa ser transformada pelo poder da palavra de Deus. Porque esta palavra aqui, ela é mais poderosa do que uma bomba atômica. Esta palavra aqui é mais poderosa do que qualquer remédio. Esta palavra aqui é capaz de transformar o mais vil pecador. Pega-se uma pessoa, leva-se uma pessoa para um centro de recuperação, seja ele alcoólatra, seja ele drogado, qualquer tipo de droga, coloca ele no internato, solta ele, daqui a poucos dias ele está de novo no mesmo caminho. De 10 você tira um que consiga. Mas pegue um drogado, pregue a palavra de Deus para ele. Se ele abrir o coração para esta palavra aqui, aleluia, e esta palavra entrar dentro do coração dele, eu digo você, é impossível ele não ser transformado, aleluia, porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, aleluia. Este é o poder da palavra de Deus. E aquela multidão foram impactada pelo poder de Deus. Aquela multidão foi balançada pelo poder da pregação da palavra de Deus, aleluias. Oh, glória a Deus. Aí quando chegamos em Atos capítulo 2, verso de número 38, Pedro prega o arrependimento. Pedro não fez uma mensagem de passar a mão. Pedro prega a palavra verdadeira, Pedro prega Jesus, mas Pedro também, para ser uma mensagem completa, Pedro agora tem que pregar o arrependimento. Olha só o que diz no verso de número 38. E respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um, e seja-vos batizado. Irmãos, quer que alguém vá para o céu, quer pregar para alguém ir para o céu, pregue o arrependimento. Irmãos, não é mais tempo de nós pregarmos o evangelho doce, molinho de mel. Não é mais tempo de nós ficar pregando um evangelho só dizer que Jesus cura, só dizer que Jesus abre as portas, que Jesus faz isso, que Jesus faz aquilo. É hora de nós pregarmos o evangelho do arrependimento. Jesus está voltando, meu amigo. Você precisa aceitar a Jesus, você precisa se arrepender, você precisa mudar de vida. Este é o verdadeiro evangelho que leva o homem à transformação de vida, aleluia. Não um evangelho que a pessoa vem e permanece do mesmo jeito que está. Eu não acredito num evangelho desse. Eu acredito num evangelho que o homem vem sujo, imundo, cheio de carrapicho. Ele chega aqui, Jesus transforma ele. Amanhã você olha para ele, você nem conhece ele. Ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele não deve permanecer do mesmo jeito que está, porque a palavra de Deus tem poder para transformar o homem que se arrepende. Aí quando chegamos em Atos capítulo 2, verso 40, Pedro prega com exortação. Olha só, Pedro agora, irmãos, vai exortar. Irmãos, mas só que não está existindo mais evangelho de exortação. O evangelho de exortação não está sendo mais aceito, pastor Ferreira. Se o pastor for exortar, o membro vaza, ele emburrece, vai embora. Mas deixa eu te dizer uma coisa: evangelho sem arrependimento e sem exortação não é o evangelho de Jesus. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele corrige aquele quem Ele ama. Aonde não tem exortação, aonde não tem arrependimento, aonde não tem disciplina, a coisa é bagunçada. Mas aonde tem arrependimento, aonde tem, meus irmãos, exortação, sabe de uma coisa? A igreja cresce sadia, aleluia. A igreja cresce sadia, aleluia. O poder de Deus é manifesto no meio de uma igreja dessa forma. Aleluias. E Pedro queria pregar um evangelho desse jeito, uma palavra desta forma. Pedro não queria simplesmente enganar, embelezar a multidão. E ele agora começa a pregar a exortação.
E com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo: salvai-vos desta geração. Ei, multidão, pessoas da Síria, pessoas do Egito, da Capadócia, pontos da Síria, Panfilhas, todos que estavam reunidos ali. Ei, olha aqui para mim, ó, ei, salvai-vos desta geração. Ah, pastor, mas ele é meu irmão, mas faz parte dessa geração, sai fora. Ah, pastor, mas é meu parente, mas é desta geração. Geração que leva o homem à perdição. A Bíblia está dizendo: é os últimos dias, salvai-vos desta geração. Você se lembra que no começo da pregação eu falei que você é habitante da Nova Jerusalém? Você está aqui por um pouco tempo, meu irmão. A sua morada, nossa morada não é aqui. Cai fora dessa geração. Não seja iludido por esta geração. Nós estamos vendo, irmão, uma geração doente. Uma geração que está trocando o certo por um errado. Os cachorros têm mais valor do que as crianças, do que as pessoas. A gente sai numa cidade como esta, a gente não vê uma pessoa com criança passeando na praça, mas as pessoas carregando cachorro. Esses dias eu fui a uma viagem, irmãos, eu fiquei abismado. Chegando ali em Campos do Jordão, Olambra, também, aonde nós estávamos hospedados, não vi um casal com criança, mas com cachorro. Esta geração, meus irmãos, está podre. Esta geração está trocando o certo pelo errado. Esta geração está de cabeça para baixo. Foge desta geração. Cai fora desta geração. Não permita que esta geração entre na tua casa. Pastor, mas é meu parente. Pastor, mas é meu irmão, mas a casa é tua. É você que dita a regra na tua casa. E quantos de nós abrimos as portas para o parente? O parente vem com cigarro, vem com cachaça, vem com tudo, e entra, e é geração. Salvai-vos desta geração. Este é o verdadeiro evangelho, que chama o homem na rédea, que mostra o certo e o errado. E para encerrar, Atos de número, Ministério de Louvor, se quiser subir já pode. Atos capítulo 2, versículo número 41. A prova do poder de Deus. Atos 2 e 41 vem a prova do poder de Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus. Então os que aceitaram a palavra foram batizados. E havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Eu vou repetir que eu não ouvi um glória a Deus, parece que os irmãos não entenderam. Olha a prova do poder de Deus. Depois desta pregação, aleluia, quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor Jesus. Eu não sei quantas pessoas vão aceitar Jesus lá no teu condomínio. Eu não sei quantas pessoas vão aceitar Jesus lá no teu colégio. Eu não sei quantas pessoas na sua vizinhança vão aceitar Jesus. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: seja cheio do poder de Deus. 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 Aleluias. Oh, aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluias. Aqui está a prova, meus irmãos, de um verdadeiro evangelho.
Aqui está a prova de um verdadeiro evangelho. Não de um evangelho falso. Não de um evangelho fake. Mas de um evangelho verdadeiro. Capaz de salvar toda criatura. Se você é cheio do poder de Deus, se coloca de pé. Se você foi alcançado por este poder, aleluia. Se você sentiu este poder nesta noite, aleluia, você vai dar um glória a Deus bem alto, aleluia, para abalar o inferno. O diabo não queria que você fosse cheio do poder de Deus, mas ele está envergonhado, porque você é cheio do poder de Deus. Nós somos cheios do poder de Deus, aleluias. Nós temos o poder de Deus, aleluia. Diga comigo bem forte: eu sou cheio do poder de Deus. Eu tenho o poder de Deus. Eu vivo o poder de Deus. Eu não abro mão do poder de Deus. Glorifique a Ele nesta noite, aleluia. Aleluia. Agora eu quero falar com você nesta noite, que entrou aqui, aleluia. Não foi por um acaso o Senhor te trouxe, aleluia.